Sport Center, girando a nossa equipe, então, de reportagem. O Mário Marra acompanhou muito de perto aquela novela, quando toda vez a gente chamava o Berton para falar do Valência, para falar do Borré, já tinha renovado porque a temporada estava dando audiência. Começamos outra, versão carioca. Roberta Barroso. Pelo amor de Deus, mulher. Tem vascaíno correndo, tem vascaíno desesperado, tem criança de colo correndo, tem cachorro latino, tá todo mundo desesperado. E o Coutinho? Mas já vi cachorro voar, já vi... Já, bom, cachorro pode seguir aí, Marié. Tem tudo isso. E o Coutinho, Berta, pelo amor de Deus... Olha, Mari, tudo bem? Bom dia para você, todos os amigos desse Sport Center, também para o fã de esporte. A gente atualizando toda hora aqui. São 11h13, 11h11. Eu já atualizei aqui também as redes sociais do Vasco da Gama. A espera por Coutinho continua. O jogador que a gente pode trazer para o fã de esporte acertou tudo com o Vasco. Salário, tudo certinho. Inclusive, o Vasco vai pagar todo o salário combinado com Felipe Coutinho, que chega por 1 ano de empréstimo. O contrato dele com Aston Villa segue em vigor até 2026. Então, o Coutinho está voltando para casa. Ele que foi revelado no Vasco, jogou pouco tempo no time profissional, porque aos 16 anos já estava vendido para Inter de Milão. Então, o Coutinho voltando para casa, tudo certo com o Vasco, mas essa espera continua. Está todo mundo aqui atualizando a todo momento as redes sociais do Vasco da Gama para ver se finalmente esse anúncio sai de fato hoje. Essa é a expectativa. Tem toda aquela burocracia internacional que a gente vem trazendo aqui já há algum tempo, mas é isso, a espera de Coutinho. E a gente fala também de outros reforços, porque o Emerson Rodrigues, atacante, já desembarcou nessa terça-feira no Rio de Janeiro para acertar contrato de empréstimo com o Vasco da Gama, o empréstimo através do Inter de Miami. Souza e Alex Teixeira estão bem encaminhados, são até algumas exigências de Felipe Coutinho, mas ainda não foram anunciados, até porque falta primeiro o Coutinho também ser anunciado. A gente está acompanhando, então, essa novela de pertinho. A qualquer momento a gente volta nesse Sport Center. Mari. Tá bom, já tive notificações não do Vasco, Roberta Barroso, para ficar de olho em tudo o que está acontecendo também, porque ela tem atualizado sempre aqui no Sport Center. Bom, 9 anúncio, porque o contrato, né, Prates, envolve também a equipe da Premier League. Então, também não é uma coisa tão simples para o Vasco poder anunciar assim, sem todas as pontas certinhas, né? Sem dúvida, né, Mário? Porque esse tipo de contratação, ela, além do impacto que ela tem, da repercussão que ela tem, ela envolve muitas partes, né? Então, às vezes, um documento que faltou, algo que você está esperando que não chegou ainda. Para quem esperou tanto até agora, esperar 1 hora a mais, 1 hora a menos, mas deve acontecer, né? É uma contratação que é muito pessoal do presidente do Vasco, que, além de conhecer o Coutinho, tem tratado isso, até publicamente falado, falta isso, olha, tem que esperar um pouquinho mais, tem que esperar um pouquinho menos. Mas me parece que deve ser confirmada aí. Quando for confirmada, o Vasco vai comemorar muito a contratação da volta do Felipe Coutinho. E o Felipe Coutinho também é uma escolha muito pessoal do Felipe Coutinho, né, Marra? Sim, nunca escondeu, pelo contrário, fazia questão de destacar. Para mim, o Coutinho é um jogador ainda acima da média. É um jogador que enxerga um jogo diferente. Mas está falando isso de um jogador... Você está falando de quanto tempo para trás? Sim, estou falando de um tempo para trás. Mas eu entendo também que ele sempre foi um cara que, quando se sentiu bem recebido, acolhido, e ele teve isso, inclusive, na seleção brasileira, ele entregava, ele jogava. Não é um jogador franzino, não é um jogador para choque, mas é um jogador muito inteligente e bate muito bem na bola. E vai criar a conexão. Rapidamente, a arquibancada vai se render a ele, porque ele é muito bom jogador. É o tipo de jogador que você tem que mudar o esquema para funcionar para ele? Me parece que sim. Parece que sim. Mal comparando, obviamente, o que o Vasco viveu e tem vivido com o Payet, pode viver um pouquinho com o Coutinho. Em relação à parte técnica, um jogador muito acima da média, muito inteligente para jogar. Eu tenho dúvida em relação a uma sequência de jogos, talvez aí, pelo calendário que ele vai enfrentar. Não é uma novidade para ele, mas ele vai começar a viver isso agora, né, na prática, diariamente. É outra conversa, você olhando à distância, outra coisa quando você vem viver aqui os jogos do Vasco, a rotina que é o futebol brasileiro. Mas não descarto o Vasco ter de mudar algumas situações, ajeitar, compensar outras, para contar com o Coutinho mais inteiro.
E a gente vê os lances aqui no fundo, né, Marra? É impressionante. Qualidade, como pegar na bola, leitura de jogo e aí a finalização dele também, que de médio, longa distância, assim, é impressionante também. Sim, né? Ele sabe muito disso aí. Sabe muito de bater a bola, sabe muito de jogada de um tapinha pro lado. Na época dele do Liverpool, era incrível. Era dar um tapinha pro lado, ele fazia o gol. Isso de fora da área. Já jogou muito pelo lado, já jogou por dentro, jogou com o Klopp, inclusive, rapidamente saiu, foi para o Barcelona. No Barcelona começou a murchar, mas é um jogador acima da média. Depois no Bayern de Munique foi campeão também. Às vezes a gente esquece disso. Intervalo rapidinho no Sport Center, a gente volta porque hoje, gente, não dá pra piscar. Emiliano Dias e o Ramon foram para o Corinthians. Você trouxe essa informação aqui de forma exclusiva, né, Pedro? Drone Venedrosa nessa aí, o contrato de 18 meses do Ramon Dias e do Emiliano Dias junto com o Corinthians. Esse acerto verbal aconteceu ontem, eles já estão viajando, inclusive o Emiliano e o Ramon estavam fora do Brasil, estão voltando. O Emiliano, se eu não me engano, chega 18 horas aqui no Rio de Janeiro, arruma suas coisas, porque ele continuou morando no Rio mesmo, depois que saiu do Vasco, e vai para São Paulo. Uma coisa que eu posso informar para a torcida vascaína é que eles não vão e não querem estrear contra os Gigantes da Colina na partida de quarta-feira, não só por uma questão de documentação, para você ser inscrito no BID e desvincular em relação ao Vasco, mas também porque não era um jogo que eles gostariam de estrear, pelo respeito que eles têm com a camisa do Vasco da Gama. Então, essa estreia deve acontecer na próxima rodada, mas o fato é que esse acordo verbal já está feito, falta somente mesmo a assinatura do contrato. O Vene Casagrande, eles ficaram no mercado aí um tempo, né? Porque todo mundo disse, foi uma manobra dos dois saírem para não pagarem a multa e eles vão pro Boca. Lembra disso? Teve essa fake news rodando quando eles foram demitidos em 14 minutos pelo Twitter, pelo Vasco. E aí todo mundo, e nunca foram pro Boca, porque na verdade não queriam, porque eles são completamente apaixonados pelo River Plate. Ou seja, nunca foi esse motivo, né? Sim. Eu já falei e vou repetir. O Vasco teve a oportunidade de pegar o Ramon Dias de volta, mas tudo bem, porque o Rafael Paiva até que está fazendo um bom trabalho. Mas para mim, quem deu mole maior foi o Fluminense. Tendo em vista a contratação que eles fizeram, que é o Mano Menezes, se a gente for parar e analisar, o que faz a diretoria achar que o Mano Menezes faria um trabalho melhor que o Ramon Dias? Óbvio, o Ramon Dias seria aquele treinador que já estaria no Rio de Janeiro, já está adaptado ao Rio de Janeiro, gosta da cidade e, além de tudo, sabe lidar com esse tipo de situação que o Fluminense está vivendo atualmente. E tem um case de sucesso recente para tirar da zona de rebaixamento. Tudo bem que nesse ano... Uma situação parecida, né? Tudo bem que nesse ano eles não fizeram um grande trabalho no Vasco. Tanto é que eles acabaram sendo demitidos de uma forma errada, na minha opinião, em 14 minutos. Eles não estavam fazendo um bom trabalho. Mas no ano passado, quando teve aquela famosa frase não vai abarrar, eles fizeram um grande trabalho pelo Vasco. Eu acho que o Fluminense teve a oportunidade de pegar, ou pelo menos tentar a contratação desse treinador. Não teve, o Corinthians, na minha opinião, fez certo, agiu de maneira correta, contratou o treinador que chega sabendo lidar com esse tipo de situação que o Corinthians está vivendo, que o Fluminense está vivendo e que o Vasco estava vivendo até poucas rodadas atrás. Pedrosa, Emerson Rodrigues. Chegou hoje, nessa manhã, no Rio de Janeiro, já foi até entrevistado, chegou muito cedo, chegou 6 horas da manhã, e aí é um atleta que joga como ponta esquerda, pode fazer a ponta direita também, 1 ano de contrato de empréstimo aí em relação ao Milionários e fica até julho de 2025 com a camisa do Vasco, pelo menos. É o primeiro reforço aí já certo da era Pedrinho, no caso eu ia falar Coutinho. Que já está na minha cabeça. É o próximo assunto. Da era Pedrinho, e aí por isso ele já vai fazer os exames e assinar contrato com o Vasco. E o Coutinho, Pedrosa? Olha, Fernanda, desde a semana passada havia essa burocracia aí para ser acertada junto ao empresário principal, que ia jurabicheando o Felipe Coutinho. Essa situação foi acertada. Felipe Coutinho, com artistas vascaínos e tudo mais, presença da torcida. Eu vou, com certeza. É sábado? É sábado ou domingo, porque sábado, se eu não me engano, tinha um jogo do Brasileirão Feminino. Então, como não chegou ainda o contrato, estava previsto para sábado ou domingo de manhã ou sábado na parte da tarde também. Mas eu acredito que deva ser no sábado mesmo, por tudo que já foi, que eu fui apurar nessa situação. Inclusive, já tinha até contrato com algumas empresas que vão organizar o evento. Então, essa situação é aguardar. Ele só vai poder estrear na partida contra o Atlético Goianiense. E nesse momento o Vasco realmente aguarda esse documento. Dia 17. É quarta-feira, né? Porque final de semana agora não tem jogo do é a futebol Copa brasileiro. América, né? Afinal. Então, por isso não, que e a seria CBF mudou também, por exemplo, porque pelo calendário poderia estrear a partir do dia 11.
Só que a CBF mudou porque vai ter time que vai jogar dia 10 e, teoricamente, isso atrapalha aqueles clubes que contrataram, porque quem joga dia 11 ia poder utilizar e o clube... Então, eles mudaram, passaram para a rodada seguinte, que é essa rodada aí. Sim, e uma coisa legal é citar que o principal agente, os principais agentes, principalmente o Coutinho, foi o cara determinante para esse retorno, e o Pedrinho também, que foi buscar a contratação dele. E, além disso, esse anúncio do Vasco, todos os preparativos do Vasco já estão feitos desde a semana passada. O Vasco vem se preparando para tudo isso. Tem vídeo, tem arte, tem bandeirão sendo montado para essa festa. Enfim, tem muita coisa aí já programada. O Vasco está pronto para anunciar. Falta realmente esse documento. E o Alex Teixeira e o Souza? Depois do Coutinho, essa situação vai ser praticamente sacramentada. Porque o Coutinho acertando e sendo anunciado, aí o Vasco vai lá, vai fazer o exame, assinar com o Souza, assinar com o Alex Teixeira e vai anunciar também. A tendência, inclusive, é o Emerson Rodrigues, o Souza e o Alex Teixeira serem anunciados pós-Coutinho. Depois do Coutinho, Isso. E aí eles são anunciados. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar todos os detalhes envolvendo o Felipe Coutinho, que está prestes a ser anunciado como novo reforço do Vasco da Gama. O Vasco da Gama tem tudo preparado, tudo já engatilhado. Resta apenas essa documentação, segundo até informações da Aline Nastari, da TNT Esportes. O documento já está passando pelas mãos do Vasco. Lógico, né, cara? Tem que ser feito com calma, com muita cautela para não ter nenhum erro, mas Coutinho é sim o novo reforço do Vasco da Gama para a próxima janela, que vai abrir amanhã, né, dia 10, né, amanhã vai abrir a janela e o Coutinho vai ser anunciado muito em breve, quem sabe até mesmo daqui a pouco, depois do vídeo, eu posto esse vídeo, daqui a pouco, quem sabe o Coutinho vai estar sendo anunciado e você vai estar sabendo tudo aqui no nosso canal React do Futebol, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Valeu, tamo junto. E é nóis. Fui.